It's more of a precautionary thing right now. So he was kind of saying, my right hand hurts to play, and Jairzinho was playing in more scrims. And after yesterday, it kind of felt kind of bad for him. So today we just said, no, we don't want to risk it. We now have obviously the rest of today off. We have tomorrow as an off day too. And it gives Hawk to go see some physiotherapy or something and try to see if the problem's a serious problem or if it's just a repetitive strain injury kind of thing from where he's playing too much or in a bad position or something like that. So right now, it's not a big worry for us. We're just going to give him some time to go and check to see if everything's okay, make sure it's a short-term injury only, and then he should be okay for next week again. So criticism, generally speaking, if it's warranted criticism, I understand. I think in Turkey and in Brazil, and I guess the same can be applied to Europe and North America, but obviously without working in North America, I can't speak so much. There is a big stigma attached to game won or lost in draft. If you check our drafting this split, we have been playing some unusual things for the entirety of the split. The first time we beat Pain, we were playing with Velkoz's AD carry, and because we won, it's a great pick ban. Then we beat Kaboom the first time with Zig's AD carry. Because we won, it's a great pick ban. If we lost the game, it's a terrible pick ban. This is how the perception is. This is something that frustrates me because the reason we lost yesterday is because we played terribly. We had no idea what we were doing yesterday. We were lost on the map. We did not play around our strong points on the map, and we had no clue what we were doing. That's the fact of it. If we changed all of the champions, I think the mentality the guys had and the way the guys were playing, the result would have been exactly the same. We were just on a terrible day yesterday, and I can't attribute that to pick ban. Even the players we had a big meeting about yesterday, they all attested to the same thing. When every player has an off day, you can't do much. Using specifics from the game, we had a Pantheon jungle, right? Pantheon is a champion that needs to put pressure. Kyoga did not gank a single lane in the first 12 minutes of the game. This is impossible to happen when you have a Pantheon jungle, as an example. We had a Fiora in a counter matchup into set that was unable to use the advantage. Though it's a later game counter pick, the laning was pretty bad. Mid lane, Rainbow tried his best, but again, into Zoe, which is a lot earlier pressure, he couldn't do much. Hawk's hand injury was affecting him quite a lot in his mental and thinking in bot side, but he made mistakes too. So everyone just had an off day, and it's one of those days we just hope never comes back again. Really, because it was embarrassing, honestly. Like, to set the guys up for a week of practice coming into the first game of the weekend, and that's what happens. Like, yeah, we had strong words to say after yesterday's game, and I'm glad that we managed to pull it back today. Because, man, yesterday is not something I want to go through again. I need to speed up how fast we think in game. Right now, we're still a little too slow in terms of our ability to see what's going to happen in the game. Like, we're all very individually very smart. We can understand things about the game very well, but it just doesn't happen quite fast enough during the game where we need to see things in advance in terms of what we can do or what our opponents can do. You know what I mean? O Sting é um jogador que ele é muito bom mecanicamente. Ele tem um estilo de jogo que ele gosta de fazer play, gosta de fazer jogada bonita, e eu confio bastante nele por causa que ele consegue, já vi muitas plays dele. Só acho que ele ainda é um pouco inexperiente e às vezes acaba dando tunnel vision em algumas coisas, mas quando ele consegue balancear a mecânica dele com a noção de jogo, tipo, ele se torna um jogo muito completo. Basicamente a Arte tá aparecendo agora porque alguns AD carries estão sendo banidos, vários, Fez e Z estão sendo tudo banidos, e ela é tipo um pique forte na lane porque ela tem muita pressão, então ela tem pressão, ela tem um scale bom, ela tem uma boa utilidade para as fights, como engage, então acho que por isso que ela vem tão forte, por causa da pressão dela na lane phase, e para você contestar ela na lane phase é muito difícil, você tem que tipo ir com alguma coisa, tipo skill match, tipo Kalista, com algum spot agressivo, é o único jeito de contestar ela, mas é tipo, mesmo assim é bem difícil, porque se a Ashe jogar direitinho, ela consegue ficar de boa na lane e até ter pressão, dependendo do que acontecer, de como for o matchup, quem jogar melhor. Acho que esse é o maior motivo dela aparecer tanto. Eu acredito que transparência faz parte, sim, mas ao mesmo tempo, junto com transparência, disciplina e principalmente respeito. E independente do que a Riot tomasse como atitude, eu respeito a Riot nesse sentido, eu não vou passar por cima dela, por isso também não vou revelar, vou seguir a orientação dela. Mas sobre perda de bans em geral, isso sim é uma coisa que incomoda bastante. Os jogos eles ficam bem mais complicados, porque você treina uma coisa a semana toda, chega no final de semana, tem que mudar tudo, já é pressão o suficiente, você tem que jogar um jogo depois de 2 derrotas, indo por cima sem 2 bans. Então, eu entendo que é algo que, isso inclusive, eu acredito que poderia ser punido de outras formas. Eu acho que são certas punições que vêm, como essa de ban,
elas podem existir, mas não do jeito que está rolando. Claramente, uma punição ela serve não só para você, de fato, arcar com as consequências, mas também de forma educativa, coisa que não está rolando. Acho que sempre afeta, não tem como... Ninguém é 100% blindado à cobrança de torcida. Eu vejo que jogadores, de fato, se afetam sim, mas a gente orienta eles para que foquem no que é importante, que são o desempenho, que é a atuação em equipe, que são os objetivos dentro de jogo. Acho que isso é mais importante do que ficar se preocupando só com a cobrança. A cobrança existe, é justificada, mas a gente vai orientar eles que se foquem realmente nos objetivos no dia a dia e não necessariamente na cobrança em si. E faz parte. A torcida vai apoiar quando a gente estiver bem e vai cobrar quando a gente estiver mal, com razão. Necessariamente eu não posso falar, não posso entrar em detalhes, mas como vocês estão vendo, a diretoria já está ativamente lidando com a situação. Não podem ficar tranquilos que vão haver novidades sobre como a gente vai lidar com as coisas, mas realmente eu não posso comentar. Acredito que a moral do time tá aumentando a cada semana. Os nossos treinos estão evoluindo a cada semana também. Eu tô bem confiante em mim mesmo e no time. Fazem 3 rodadas, mas infelizmente o nosso jogo não tava engrenando muito certo na hora do stage, não vamos ver. Mas em questão de treino, a gente tava já evoluindo bastante. A gente tava querendo apresentar um jogo inteligente, do macro bem feito da nossa parte, mas sempre chegava na hora, a gente não conseguia, mas a moral agora só tem a aumentar e eu acho que a gente tá bem contente com esse resultado. Acredito que a entrada da Arte foi essencial, principalmente pra mim, porque a situação, sabe, não tá fácil pra ninguém, eu acredito, nesse momento que a gente tá passando como pessoas na sociedade, então eu senti muita falta de ter alguém pra falar um pouco mais, algo que não envolva, sabe, League of Legends, então que não seja o meu próprio time, que eu vejo isso todos os dias, então ela foi muito importante pra mim, ela tá fazendo um acompanhamento individual, em grupo, semanal, então tá sendo muito produtivo na minha visão e só tem a aumentar, assim. Acredito que o número do Volibear tá muito alto, até fora da curva, eu diria, porque no começo do rework dele não foi um boneco tão gritante que tá sendo agora, porque os números dele de status estavam bem ruim, mas ele sofreu um hotfix no meio do patch, então ele ficou mais forte ao longo dos patches, e agora pra mim ele é um dos melhores jungle e top lane, ele é muito flex, ele abrange muita coisa no draft também, então é um boneco, o kit dele é bem forte pra 1v1, e principalmente pra fazer jogadas com, sabe, o seu ultimate, e então ele só tem a aparecer mais, e o kit dele é muito bom pra ele não ser picado no CBLoL. Nesse momento agora, e dada a nossa situação, eu vejo que não necessariamente a equipe inimiga seja o nosso rival, não menosprezando, né, até porque a gente não tá nesse spot de menosprezar outra equipe, mas mais dizendo que nossos problemas, eles são mais internos do que internos, vamos colocar assim. Então, eu acho que tanto faz o time inimigo, tanto faz contra quem a gente precisa se acertar primeiro, antes de pensar no time inimigo. Eu acho que esse é provavelmente o time mais forte que eu já joguei, em questão de conhecimento de como jogar o jogo, de como finalizar o jogo, de como fazer todos os objetivos, como teamfightar. Eu acho que nunca joguei num time que tá todo mundo realmente entendendo todos esses fatores, e eu acho que isso tá refletindo muito dentro do jogo. Eu acho que é bem difícil até de comparar com a PEN de 2015, porque eu acho que os times eram mais fracos do que atualmente, então comparar fica mais complicado. Eu acho que a lineup atualmente é mais forte do que a 2015, se você for ver como os jogadores estão jogando, como o time está jogando, então fica um pouco difícil comparar. Pode ser que sim, pode ser que uma derrota venha ajudar a gente, mas eu acho que isso a gente nunca vai saber, porque pode ser que a gente simplesmente perca porque jogou mal e não porque o time adversário puniu realmente algum erro que a gente não saiba, que não conheça, que a gente tem alguma falha do nosso time. Se isso acontecer no campeonato, com certeza vai ser muito bom pra gente antes dos playoffs. Se a gente conseguir realmente ver uma falha no time, alguma coisa que pode prejudicar a gente num futuro playoff, com certeza vai ser muito bom pra nossa equipe. Mas eu acho que, como você falou, ninguém quer perder, ninguém gosta de perder, e eu acho que até o momento que ninguém punir a gente não vai estar vendo essas falhas aí realmente, e só durante a semana mesmo que a gente vai continuar trabalhando para sempre estar melhorando. Com certeza, eu acho que ele vai sofrer mais nerfs, ele tem sofrido bastante nerfs, só que nerfs bem pequenos. O último nerf dele foi de tipo 0.1 scaling de AD. Eles estão dando nerfs muito pequenos, porque pelo visto eles gostam bastante do campeão e não querem tirar ele do meta, como fazem com muitos outros champions. Mas, cara, o campeão é muito completo, ele tem uma lane phase muito forte, ele tem uma utilidade muito boa, controle de objetivo muito bom, você consegue fazer duas builds,
de poke, como DPS, para fazer Baron, teamfight mais longa, etc. Então, acho que por conta dessa versatilidade dele, ele é um campeão muito forte e por conta também dos outros AD Carries já terem tomado muito nerf, não estão muito fortes com as builds atuais, runas, etc., faz com que o Varus sempre esteja ali no auge, né? Então, por isso que ele aparece bastante, tem muito banimento. Jogador muito bom, jogador novo, que, tipo, por mais que ele esteja mostrando um nível muito grande, ele ainda tem o que melhorar, o que é insano, assim, pro nosso time ir pra ele, saber que ele ainda tem o que melhorar e já tá jogando no nível tão alto assim. Um jogador muito agressivo. Eu gosto bastante de jogar com jogadores assim, que joga pra frente, joga em cima do jungle adversário, mas não é aquele jogador que joga pra cima sem pensar. Ele tá sempre realmente conversando com os teus jogadores de time e fazendo a jogada realmente pensada e não só simplesmente querendo fazer um V1 com o jogo inimigo e arriscando morrer e estragar o jogo da equipe. Eu diria que ele é um jungle muito agressivo e muito inteligente também, que tem somado muito a equipe. Sou muito grato por ter ele na equipe. Acho que a gente conseguiu mostrar, tipo, uma boa evolução ganhando do Flamengo ontem. A PEN realmente tá numa fase muito boa e, tipo, eles ganharam do mesmo jeito, basicamente, que eles ganharam do Santos ontem, por exemplo. Tipo, eles só estamparam o early game e, tipo, a gente não teve nem chance, basicamente.